Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a morte, né? A morte não é grande coisa, sim, mas eu sou eu e isso não é pouca coisa. O apego à vida faz parte da vida. Vamos falar sobre os epicuristas, o Baruch Spinoza, o Dito Spinoza, o Aristóteles, a vida é uma mistura de corpo e alma, o sopro da vida, o corpo e a alma estão ligados na vida e na morte, a alma depende do corpo, sim, mas e depois? Vamos lá? Pensar um pouquinho sobre a morte? Desse ponto de vista, a morte é apenas uma etapa da vida. Após a morte do indivíduo, a espécie humana continua. E se a própria espécie humana desaparecesse, uma outra provavelmente lhe sucederia. Disse que após uma guerra nuclear, as formigas ocupariam o nosso lugar porque teriam resistido melhor. Principalmente as baratas, né? Se fossem sábios, se fôssemos sábios, se conseguíssemos sair um pouco do nosso caso pessoal, a morte não seria grande coisa. Filósofos tentaram nos persuadir disso. Por exemplo, Spinoza, ou ainda os epicuristas. Pois é, mas tem o eu, sempre o eu. Sinto-me único e insubstituível. Precisaríamos conseguir nos desapegar um pouco de nós mesmos, abandonar o nosso ponto de vista egoísta. Por isso é tão difícil e provavelmente até impossível. E por que isso é tão difícil e provavelmente até impossível? Todo ser tem, como dizia Spinoza, um apego à vida, um desejo vital, um amor por si mesmo que o faz viver. A vida faz todo o possível para se opor à morte. No homem isso assume a forma de instinto, do instinto de sobrevivência, do conatos, né? Dessa vontade de viver que nos prende à existência. Às vezes ela nos leva a tomar atitudes notáveis, às vezes aceitamos coisas inaceitáveis por medo da morte. São os discípulos de Epicuro, que viveu entre 341 e 270 a.C., há quase 2.000 anos, 2.300 anos, né? Para eles, os epicuristas, né? Para eles, o universo é feito de átomos indestrutíveis que formam os corpos e depois se separam e se agrupam de outra maneira para formar outros corpos e assim por diante. Segundo a filosofia epicurista, o homem é feito ele também desses átomos e a morte é somente a dispersão dos átomos que formavam o corpo e o espírito. A morte, portanto, é apenas uma mudança entre outras e o sábio que conhece a natureza das coisas não tem por que temê-la. Os epicuristas são materialistas. O materialismo se opõe ao espiritualismo ou ao idealismo, que defendem a superioridade do espírito sobre a matéria. O materialismo considera que o espírito pode ser inteiramente explicado a partir de fenômenos naturais. Mas cuidado, por causa de deformações históricas, a palavra epicurista assumiu entre nós o sentido de gozador, de bon vivant. O filósofo epicurista, ao contrário, pratica moderação, a bondade e a amizade. Nascido em Amsterdã, numa família judia de origem portuguesa, Spinoza recebeu uma formação religiosa e filosófica. Ele trabalhava como óptico, numa ótica, para ganhar a vida. Na época era praticamente um trabalho de cientista. Esse pensador holandês refletiu muito sobre a natureza de Deus, a noção de liberdade, que não existe segundo ele, pois tudo está determinado, e sobre o homem. A Ética, publicada após sua morte, é o livro mais famoso de Spinoza. Nele mostra que o ser humano é apenas uma das manifestações da substância divina, ou ainda da natureza, né? Deus ou a natureza. Deus, ou seja, natureza. Deus é a natureza para ele. Componente dessa natureza divina, o homem manifesta seu esforço para viver. Porém, ao mesmo tempo, uma justa e sábia visão dessa natureza infinita e eterna deveria conduzi-lo a não se apegar à sua individualidade temporária. A alma é a ânima, em latim, o que anima, o que dá vida e respiração ao corpo. É o sopro vital, né? A alma seria um princípio imaterial graças ao qual a matéria está viva. Nesse sentido, tudo que está vivo, tudo que é animado, por oposição ao que é inanimado, tem a sua alma. É o que sustentava Aristóteles a respeito dos organismos vivos. Porém, reservamos a palavra alma para designar o princípio espiritual que anima os seres vivos superiores, o ser humano. Mas para Aristóteles, todos os seres dotados de movimento eram seres dotados de alma, animados, né? Os animais, os vegetais e o próprio ser humano. Mesmo os vegetais não se movendo. Para alguns, como o Tales de Mileto, até os minerais eram dotados de alma. E aí o Aristóteles vai dividir isso nos seres que se movem, pelo menos crescem, né? Nascem, crescem, reproduzem e morrem. O Aristóteles, que viveu entre 384 e 322 a.C., esse filósofo cientista grego foi o preceptor de Alexandre o Grande. Sua filosofia influenciou de forma constante o pensamento europeu. Aristóteles escreveu sobre todos os assuntos, a ciência e a verdade, a política e a poesia, o modo de vida do homem, as artes e os ofícios. Ele se dedicou especialmente ao que diferencia o homem dos outros animais. A palavra é a lógica do raciocínio.
É também o precursor dos biólogos, pois produziu os primeiros trabalhos de história natural. Aristóteles é o autor, em particular, do Tratado da Alma, ou De Anima, né, da metafísica e a história dos animais. Então, o ponto de vista dos materialistas, para eles, a alma depende do corpo, né? A alma e a consciência que acompanham o homem é apenas uma manifestação superior da vida e dos seus mecanismos materiais. Então, o corpo e a alma estão ligados na vida e na morte. É o produto da evolução de um cérebro complexo que permite a percepção consciente e o pensamento. Quando o corpo morre, a alma desaparece também, já que era somente uma manifestação do corpo. Sim, mas e depois? Para os materialistas, a morte é, portanto, verdadeiramente o fim de tudo. O cérebro não tem mais atividade e volta a ser matéria que se decompõe, já que não está mais viva. De um ponto de vista moral, isso significa que nossas ações devem ser julgadas durante nossa vida. Não há por que imaginar uma vida futura, um castigo, uma recompensa após a morte. Assim, tudo se dá aqui mesmo. E daqui nada passa. Mas isso é um pouquinho da morte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies. Até a próxima.